louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa dele para adorar e bendizer o seu doce e santo nome. Desde já eu quero agradecer o convite feito pela pastora, pelas irmãs. Deus abençoe por mais um ano, né? O Senhor preparou que nós pudéssemos estar aqui adorando e bendizendo a esse Deus que é fiel. Trago saudação do meu esposo, pastor Adilson, a todos os irmãos da nossa congregação, Assembleia de Deus Ministério Redenção Divina. Louvo a Deus pela vida da minha filha, Flávia, que me acompanha nessa noite. Eu entrei no quarto, ela estava lá deitadinha, eu falei assim, levanta e vamos bradar. Ela falou assim, mãe, já tô indo. Hoje a minha intercessora não pôde estar, ela ficou essa semana bem enferma, mas ela falou, vai lá, eu vou estar intercedendo daqui. Também traga a saudação da parte da vida da nossa irmã Silvia. Quero louvar a Deus pela vida das minhas irmãs e amigas de trabalho. A Jane está aqui, Deus abençoe. A Geise, Deus abençoe, queridas, no nome do Senhor Jesus. E eu me sinto honrada em estar nessa casa. Já pudemos aqui, vocês estão tudo coisado hoje, né, gente? Tá todo mundo cheio da presença. Que coisa linda, eu fui descendo as escadas e fui ouvindo os louvores. Coisa tremenda é quando você chega na casa. Isso é para qualquer pregador. Que você não é recebido pelo irmão. Você não é recebido pela irmã. Você é recebido pela presença do Todo-Poderoso. E Ele está na casa. Eu não vou nem perguntar a prova que vocês passaram, que é bobagem, né, gente? Porque depois de toda a prova, eu quero te dizer, como sempre digo, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena ser fiel. Antes de ministrar, porque Deus, eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei assim, Deus, esse povo está com fé para trazer uma palavra como essa no tempo de hoje, verdadeiramente a ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas antes de ministrar, eu quero adorar o Senhor nessa noite. Eu quero render o Senhor a minha adoração. Eu não sei você, meu irmão, mas depois que eu experimentei do céu, não tem como. Eu quero estar na presença dele sempre. Pode soltar. E quando ele entra na minha e na tua vida, eu não sei o que a glória dele fez com você, mas comigo ele me renovou. Ele me transformou de uma forma sobrenatural. Ele entrou na minha casa, mudou minha história. Ele está aqui. Se rasgue. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a presença aumente. Oh, tua presença, Deus, Espírito Santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver
é santo, santo, santo. Dá para dar um glória? Será que tem aleluia aqui nessa noite? Eita, coisa linda. A nossa irmã que nos antecedeu, ela já fez menção do tema a qual foi proposto para essa festa, que está lá em Gálatas 5:1, que tem dito no seu versículo 1 assim: para que a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecerei, pois firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Podei-vos assentar adorando a esse Deus que é bom e fiel sobre as nossas vidas. Queridos, quando por sua vez eu comecei a meditar dentro desse texto, quando fala de Paulo, nós falamos de um homem que não mediu esforços para levar o evangelho, para fazer menção do nome do Todo-Poderoso. Na sua carta aos Gálatas, Paulo, ele vem trazendo aos seus amigos e irmãos, ele vem descrevendo dentro desse texto que era para eles permanecerem firmes. Como já foi dito aqui, não era para eles pegar aquilo que eles já tinham deixado para trás e implantar naquilo que eles estavam vivendo. A transformação já havia ocorrido sobre a vida deles. Então não tem necessidade de voltar atrás nas leis a qual Paulo já havia descrito, já havia ensinado e estava declarando: olha,
vocês são livres. E quando eu comecei a meditar sobre esse texto, nós vamos observar, eu fiz algumas anotações. Eu achei interessante porque o texto a qual as irmãs escolheram é: o que te aprisiona? O que te aprisiona? É uma pergunta. O que te aprisiona? Como bem já foi mencionado, ainda que Paulo e Silas numa prisão, eles estavam com a sua física presa, mas a sua adoração não estava presa. Eles estavam com a sua física encarcerado, mas o relacionamento com Deus não estava encarcerado. Eles oraram, eles cantaram louvores a Deus dentro de uma prisão. E eu comecei a falar com o Senhor acerca de prisão. E eu perguntava a Deus o que o Senhor tinha preparado para essa noite, para este lugar. E uma das coisas que o Senhor, Ele falou ao meu coração claramente, Ele falou assim: filha, entendo uma coisa. Existem pessoas que no meio da tua trajetória, a cada um de nós que aqui estamos, aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador das nossas vidas. Então as coisas velhas já passou. E quando nós erguemos as nossas mãos, eis que tudo se fez novo na minha e na tua vida. E eu comecei a falar eu falei: Deus, a dificuldade da igreja do século 21 é compreender que nós temos que viver em novidade de vida. Crente rotineiro não tem novidade para contar. Crente que não tem relacionamento com o céu não tem o que falar. Mas o Senhor começou a me levar em algumas palavras que o próprio texto nos traz. E uma das palavras que o Senhor, Ele falou sobre o jugo. O jugo nós bem sabemos, irmãos, que é uma peça de madeira usada para atrelar o boi na carroça. Ou seja, o meu Senhor, Ele não quer você atrelado a nada e a ninguém. Quando Ele trouxe a libertação para mim e para a tua vida, Ele falou assim: olha, esse jugo eu estou tirando, o que eu tenho para você é o melhor. O meu é suave, é leve, você não vai carregar ninguém nas tuas costas não. O meu é suave e leve. E eu falei: Senhor, eu compreendo, porque outra hora eu era instrumento de Satanás, conhecido em outras religiões como cavalo, aonde quem me direcionava era o inimigo da minha alma. Se ele me mandava para lá fazer maldade, eu ia. Se ele me mandava ficar aqui, eu obedecia. Mas aí Jesus entra no contexto da nossa história e falou assim: olha, não haverá jugo nenhum para você. Sabe por quê? Eu estou trazendo para você a libertação. Você vai ser livre. Você não vai ser conduzido por deuses estranhos nenhum. O que eu tenho para você é suavidade. Vai ter prova, mas você vai ser conduzido com alegria na minha presença. E eu achei interessante que o Senhor falava assim: filha, quando se fala de prisão, se fala de ficar preso. Eu não sei se alguém aqui já passou pelo processo de ter alguém, um ente querido, numa prisão. Um ente querido preso, você fica preso junto. Tive meu filho mais velho, 1 ano e 8 meses. Ah, mas eu tinha liberdade de andar aqui, mas a minha mente estava presa com ele lá. Eu falava: Deus, não criei meu filho para isso. E quando se fala de liberdade, é quando você tem o livre-arbítrio de poder ir e vir. E meu filho não estava tendo essa liberdade. Ele estava preso. Eu achei interessante porque o Senhor ele falava assim: filha, entenda uma coisa. Existiu no tempo, agora no dia 20 de novembro, dito como um dia de feriado. É o dia da consciência negra. E quando fala do negro, nós nos arremete ao passado. Negros que foram escravizados, tirados da sua terra. A minha descendência foi introduzida em outros lugares, inclusive eu aqui no Brasil, aonde
eles eram tidos como que? Escravo. Qual é a função do escravo? E eu fui buscar na tradução o que significa. A escravidão, ela significa um regime de trabalho no qual homens ou mulheres são forçados a executar tarefas sem querer, sem ter qualquer tipo de remuneração. As pessoas escravizadas têm a sua liberdade tirada, pois são consideradas propriedade dos seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. E eu falei, ui, eu e você era assim na mão do diabo lá. Ele fazia comigo, com você, o que ele queria. Achávamos que era donos de nós mesmos, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida estava cativa a um Senhor que não era meu e nem teu, que se apropriou da minha e da tua vida outrora, querendo que ficássemos à disposição como escravos do pecado. Mas Jesus chegou. Não, você não está entendendo. O meu Senhor, Ele chegou e fez com que eu e você viéssemos entender o que é ser livre. Quando fala de liberdade, não tem como nós não falarmos um pouco do povo de Israel, lá no Egito, escravo. Deus fala, não, o povo é meu, mas fiquem tranquilos, vou levantar alguém para conduzir vocês, porque a liberdade, ela chegou para você, que é o meu povo. Nós bem conhecemos o texto. Era uma terra que manava leite e mel. É o que o meu Senhor tinha preparado para aquele povo. O processo passou. Deus levanta um líder que conduz o povo. E ainda que em meio aos processos vivenciados, eles não só colocaram o pé na terra prometida, ainda que em meio ao seu processo no deserto, morreram alguns deles, mas a promessa foi concluída com sucesso. Eu não sou mais escravo. Você não é mais escravo. Não tem prisão alguma que possa nos deter ou nos prender. E dentro desse contexto, o Senhor, Ele começou a falar comigo alguns textos bíblicos que nós vamos mencionar nessa noite. E uma das coisas que o Senhor, Ele falava ao meu coração, Ele falou claramente, Ele falou, primeiro, filha, existem algumas prisões, algumas cadeias, algumas situações sobre a igreja do século 21, que são as cadeias invisíveis. Até então nós mencionamos algumas cadeias visíveis. Quando alguém está preso naquela situação, você está enxergando e vendo. Mas quando você se torna prisioneiro de uma cadeia onde o seu olho e a tua mão não tem como você ver e tampouco você tocar. E eu falei, Senhor, o Senhor está falando de liberdade. E o Senhor, Ele dizia, filha, para a liberdade ser manifesta, ainda que eu trouxe, assim como eu usara apóstolo Paulo para falar com o povo de Gálatas, a minha igreja tem que entender o que é ser livre. A minha igreja tem que compreender que o castigo que trouxe a paz sobre a vida deles, e que por minhas pisaduras todos eles foram sarados. E o Senhor me levou no Evangelho de Mateus. E aí sentado eu quero que você acompanhe, porque nós vamos passear em alguns temas que por sua vez tão conhecidos, mas de uma dificuldade em aplicar nas nossas próprias vidas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 e o verso de número 10. Vai falar de uma mulher que estava encurvada. E eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor vai falar de cura? Ele falou, sim, eu vou falar de cura, eu vou falar de libertação. Mas a minha igreja tem que entender como que é o processo. Quando nós olhamos dentro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13,
a partir do seu verso de número 10, vem narrando na sua narrativa, vem falando sobre essa mulher que se encontrava encurvada. A Bíblia diz que dentro desse texto ela já estava assim há um bom tempo. E eu quero parafrasear também com a mulher do fluxo de sangue. E quando se fala de tempo de cadeia de prisão, irmãos, nós estamos falando de dificuldade para alcançar a libertação. E eu falei: Senhor, por que a mulher encurvada? E o Senhor, Ele disse: porque eu a avistei de longe. E quando eu vi a necessidade dela, eu me aproximei e trouxe para ela a libertação. E eu questionei o Senhor, o porquê Ele falava acerca da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor, Ele dizia: da mesma maneira que eu trouxe a libertação para aquela que estava encurvada, eu também trouxe a libertação para aquela que estava com enfermidade no teu corpo. A mulher encurvada, na tradução da minha Bíblia, vai falar que ela já estava assim há tanto tempo, mas quando o Senhor se aproxima dela e Ele fala para ela que Ele vai curar ela, ela levanta, ela começa a levantar a tua cabeça. Alguém encurvado, você já percebeu que ele não tem uma visão plana? Ele vai olhar ao chão, ele vai olhar ao teu redor para poder levantar a cabeça. O esforço é muito grande. E quando o Senhor, Ele começou a falar comigo acerca de esforço, de se levantar, o Senhor, Ele falava assim: filha, existem situações como a mulher do fluxo de sangue. Ela vai, ela rompe a multidão, ela toca nas olas da minha veste e ela recebe a cura. No caso dessa mulher, ela precisava levantar o seu rosto para poder começar a contemplar o que estava diante dos olhos dela. Cadeias, prisão que nos cerca. E o Senhor, Ele continuou falando: a prisão da mente é o que mais tem matado a igreja do século 21. Você pode estar passando pela prisão, aonde você olha e fala: eu não nasci para ser feliz, então eu vou continuar andando de cabeça baixa. Para mim tudo dá errado, eu vou continuar olhando para o chão. Eu já estou há 12 anos passando por esse processo do fluxo. Não posso ser tida no meio da sociedade, porque era isso que a mulher do fluxo de sangue estava vivenciando. Ela não podia estar no meio da sociedade, ela tinha que ficar como? Afastada da sociedade. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela toma um posicionamento, e nós bem conhecemos o texto. E quando nós conhecemos o texto, nós sabemos que ela toca em Jesus. Mas o mais lindo, que a prisão que estava secando ela, que eram as leis, os costumes daquele tempo, você não pode viver no meio do povo. Nessa tua situação você tem que ficar como? Afastada. O afastamento estava fazendo com que o tempo viesse tomar conta daquilo que Deus poderia realizar sobre a vida dela. E ela compreendeu isso. Oportunidade, Jesus vai passar. E se Jesus vai passar, eu não aceito ficar mais dessa maneira. É eu que preciso tomar um posicionamento. E eu achei interessante que no mesmo texto, irmãos, quando nós falamos da mulher do fluxo de sangue, nós vamos falar sobre a filha de Jairo. E a filha de Jairo, por sua vez, nós bem sabemos que quando Jairo sai da casa dele, um dos principais da sinagoga, e ele sai e ele vai fazer o pedido a Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nos evangelhos nós estamos falando do Jesus que por onde ele passava tinha multidão. E no meio da multidão tem todo tipo de necessidade. E ele chega até Jesus, pastores, e ele faz o pedido: a minha filha, ela está quase morrendo. E eu acho lindo que Jesus, ele ouve a necessidade daquele homem.
Ele tinha patente. Ele não era qualquer um no meio da multidão. Ele era um da sinagoga. E essa revelação dessa palavra Deus me deu tem mais ou menos 15 dias. E eu falei: Deus, o porquê então, dentro desse contexto, se é inserida a mulher do fluxo de sangue? E o Senhor falou comigo profundamente. E Ele falou assim: filha, o propósito nunca foi a mulher do fluxo de sangue. A minha peregrinação era chegar na casa de Jairo. E aí eu fiquei mais louca do que o Batman. Eu falei: como é que é? Ele falou: lê lá. Eu recebi o convite. Quando eu começo a caminhar, a multidão caminha comigo. Mas eu não estava indo em direção a ninguém com fluxo nenhum. Eu estava indo na direção de uma menina que estava dentro da sua casa, prestes a morrer. Pirei. Eu falei: como é que é esse negócio? Ele falou: preste atenção. Processo. No meio do processo, daquele que obtém a liberdade, que entende que a prisão não é o teu lugar. Eu não posso ficar aprisionado com os meus pensamentos. Para de começar de ter dó de você mesmo. Para de achar que você é a Coca-Cola do deserto. Tu não é não, fofo. Tu não é o último biscoito do pacote, até mesmo porque o último está todo bagunçado, esfarelado. Para de achar que é só você que tem problema. É o chefe, é alguém de patente que sai do teu pedestal e vai até Jesus. Ele vai até Jesus porque a necessidade dele era maior. Ele não podia ficar preso na cadeia dos costumes. Porque eu sou, porque eu faço. Não, a minha necessidade vai além disso. E se vai além disso, eu vou diante daquele que pode operar um milagre sobre a minha vida. E tem mais: pedido feito, pedido aceito. Mas e para chegar na casa dele? Eu vou caminhando com Jesus. Estou caminhando. Você acha que Jesus, filho de Davi, foi só o cego? Você acha que Jesus, filho de Davi, foi só a mulher cananeia? Você acha que era só um ou outro que estava pedindo algo para o mestre? Eu tenho que caminhar com Jesus. Eu tenho que enxergar do que ele é capaz de fazer. Ainda que sei, alguém me testemunhou que ele faz morto ressuscitar, que ele faz cego ver. Mas eu preciso caminhar com ele. E quando eu me disponho em caminhar com ele, eu vou ver o que ele faz. Quem está com a cabeça presa, com os pensamentos presos, não caminha com Jesus. Porque caminhar com Jesus é estar no meio da multidão, é estar no meio de um monte de gente. E um monte de gente que muitas das vezes para muitos não vale nada. Mas Jesus, ele veio para esse povo todo bagunçado, todo esquisito, todo estranho. Vai para esse povo aí coisado que ele veio. E Jairo vai caminhando com Jesus. Só que a filha dele está lá quase morrendo. E aí aparece a mulher do fluxo de sangue no meio da história, abusada. Eu já preguei sobre isso e digo nessa noite com toda a convicção: Jesus, ele estende a mão e cura. Jesus, ele pega da terra e faz cego ver. A mulher do fluxo de sangue, Jesus está passando, ela tuque nele. Deu para entender que ela roubou o milagre na cara dura? Jesus não estava indo no arraial dos impuros, pegou? Jesus não estava direcionado para curar ela. Erebaia sai, anturibio assei. Mas irmã, eu estou falando de liberdade. E é de liberdade que eu estou falando com você nessa noite. Você tem a liberdade que se Jesus está passando aqui. E se você crer, andarabaio assai, o teu milagre, ele pode acontecer. Mas o destino nunca foi a casa da mulher do fluxo de sangue. Mas ela escreveu
reverter o destino dela. Se tão somente eu tocar, alabaduio açai, eu vou receber a cura. E aonde está Jairo? Ó, o endereço era de Jairo, viu? Aonde está Jairo? Caminhando com a multidão. Você acha que quando Jairo falou para Jesus, eu não sei você, mas quando acontece alguma coisa, nós trabalhamos com crianças especiais, e às vezes essas meninas me deixam tudo doida, né, Maria? Thalita, a mãe. Thalita, o aluno. Às vezes eu estou sentada na minha cadeira, dá vontade de levantar, sair correndo para resolver a situação, e você sabe que você não vai chegar a tempo de resolver nada. E dependendo da situação é tão séria que você vai falar assim: liga para ambulância, porque eles vêm rápido. Liga para a polícia, para o bombeiro, eles vão chegar rápido. Jesus tinha como chegar rápido na casa de Jairo? Eu estou falando de multidão. Eu estou falando de constrangimento. Jesus é constrangido ao tempo todo que ele caminha. E Jairo está onde? Juntinho. Uma vida de propósito, uma mente renovada, uma mente liberta, sabe que o propósito vai além do querer do momento. Você não entendeu? Para, eu vou te explicar. Você fez a oração, você já fez o pedido, e por que está desesperado, falando que vai desistir de tudo e vai voltar para trás? Não, porque esse ano, irmão, foi de muita prova. E aonde na Bíblia falou que para mim e para tu ia ser facinho? Se eu contar minha história, para, eu não preciso saber da tua história. O que eu preciso saber é que você veio aqui nessa noite para adorar a Ele em espírito e em verdade. Que você continua crendo que ainda que a adversidade ela possa chegar, mas você vai continuar adorando e bendizendo o nome santo dEle. O pedido do Jairo foi feito, só que Jairo não foi atendido rapidamente. Multidão, Jesus operando milagre na vida de outrem, e ele tendo que esperar. O texto é muito bem claro, que quando o milagre acontece, eu vou usar a mente humana, porque nós somos assim. Jesus, toda vez que eu peço, parece que acontece primeiro na vida de todo mundo e eu sou o último da fila. Zezinho chegou na igreja tem 6 meses. Eu já tenho 5 que estou orando nessa causa, e cadê tu, hein? E o detalhe, o teu pedido foi entregue primeiro do que o Zezinho. Mas o mais lindo, que nesse processo, você não se prendeu, você continua caminhando com Ele. Porque Ele falou que vai aonde? Ele falou que vai lá na tua casa. Andarabai assai, erebai assai, anturibi calabas, toremecantorimi assai. Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém declara: por que que você foi importunar o mestre? A sua filha já está morta. Eu fico imaginando a calmaria de Jesus e a firmeza nas suas palavras. Primeiro que Jesus, eu acho que aquele dia ele estava meio coisado, que ele botou todo mundo para correr. Negócio seguinte, é para ficar os pais das crianças e alguns discípulos. Pedrão, meu amigo, meu parceiro, que eu sou agressivo igual ele, e tem dia que eu quero pegar a espada e sair cortando uma meia dúzia de orelha. Porque tem um povo que deixa a gente crente, mais crente, mais crente, até os vão dos dentes. Tiago estava para o meio, João também. Jesus seleciona quem vai entrar na casa. Uma mente que não é aprisionada compreende o propósito daquele que falou: fica tranquilo, eu vou chegar lá na tua casa. Mas Jesus, quando eu saí, a menina não estava morta. Fica tranquilo, porque ela só está dormindo. Entendo o fato de Jairo ter que esperar
O fato de Jairo ter que ver um milagre na vida de outrem era Deus tratando com ele, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E quando nós temos uma mente que está em processo de libertação, é tão gostoso, porque Jesus acaba com a nossa raça. Ele nos confronta. Senhor, eu estou com pressa. Vai esperar. Está demorando. Vai esperar também. Isso quando ele fala. E quando ele fica em silêncio, dá até ataque cardíaco. É aquele culto que Deus fala com a igreja inteira. Se tem 659 membros, ele fala com 658. Menos com tu. Aí você sai da igreja desviado. O que é isso, Deus? A igreja inteira. E eu mesmo, chupando chupeta. Não, o senhor está de brincadeira comigo. Não volto mais. Aí começa aquela murmuração. O senhor não está me vendo? O senhor não está vendo os meus sentimentos? Você não está entendendo que é no seu sentimento que ele está trabalhando? Eu achei fenomenal quando Deus começou a falar comigo, pastora. E ele falou: filha, tem muita gente que não compreendeu que a libertação já chegou. Eu já manifestei, mas se encontram com a mesma mente cativa de outrora. Eu falei: ai credo, misericredo, porque está focado naquilo que é ruim. Porque nós somos tendenciais a observar e dar muito mais valor naquilo que nos deu dor. É ou não é? Já tem mais ou menos, a minha filha caçula, ela já está com 20 anos. Vai fazer. E quando ela tinha 3, eu sofri um acidente de carro. Demos PT no carro, quebrei os 2 braços. Fiquei com a cara toda esbagaceira. E eu estava indo pregar no congresso de círculo de oração na cidade de Aguaí. Não cheguei para o congresso, deu PT no carro. Graças a Deus, a minha filha, meu filho que estava, minha filha Esther, meu filho Tiago, não aconteceu absolutamente nada com eles. Meu marido ficou com um corte pequeno na cabeça. A irmã que estava indo conosco, que ia cantar, a irmã Angelita, teve somente uma luxação no braço. Estávamos achando que tinha quebrado, mas foi uma luxação. Compensação, eu quebrei os 2 braços. E naquele momento eu estava vivendo o ápice do meu relacionamento com Deus. Sabe quando você está muito crente? Ai gente, quando você está muito crente, não mexe com nós. A gente fica tão celestial, que um pouquinho você sai voando. Quase uma anja. Entrava um, Deus já dava já a capivara do cabra. Aí você já profetizava. Entrava cheio de demônio. Pensa uma pessoa que gosta de expulsar demônio. Até babava, falava: Jesus, eu pego aonde? Jesus, é no cangote. Sai no nome de Jesus. Estava toda coisada com Jesus. Veio uma moça lá da África, onde o namorado dela ficou um tempo na minha casa. E era capeta para sair do lado, mas eu estava muito vaso. Não mexe comigo, eu estou muito crente. E quando chegou, antes de chegar nessa festividade, o carro capota, tudo quebra, tudo fica esquisito, os 2 braços quebrados. E eu falei: tô quase anja. E tu permite isso? Só podia ter feito o carro flutuar. Nós sair pulando e glorificando. Precisava quebrar meus 2 braços. Ó, e vinha um missionário, eu falava: não fala nada não, que eu não tô boa. E com a cara desse tamanho, porque o inchaço da terra desceu pros 2, parecia que tinha levado 2 tuques nos olhos. Minha mãe, quando me viu, ela falou assim: misericórdia. Falei: não morri, mãe, estou aqui firme, só com os olhos que nem abria. Primeiro culto que eu fui com os 2 braços engessados, tive que parar a agenda, não estava enxergando direito, fiquei meio alelé. Primeiro culto que eu entrei, no primeiro hino da harpa, soprou um vento dentro da igreja. Todo mundo foi manifesto com poder e glória. E eu com os bracinhos lá: oh glória, misericórdia, oh aleluia, sangue, fogo. Chorei o culto todo. Eu falei: Deus, eu não vou questionar. Eu só quero te adorar. Mas está doendo aqui, Jesus. Eu não posso lavar meu cabelo. Eu dependo de alguém que me dá banho. Eu dependo de alguém que faz comida. Eu dependo de alguém para me fazer tudo. Deus, o que o Senhor quer comigo? Fiquei quebradinha 2 meses com os braços tudo esquisito, bagunçado.
Até que um dia Jesus veio e falou comigo: sabe por que eu permiti? Era eu tratando com você na terra. Eu falei: poxa vida, quase celestiano eu estava, Jesus. E ele falou: então, só que você não gostava que mexia na sua geladeira. Então, só que você não gostava de alvoroço dentro da tua casa. Então, lembra que você não gostava que mexia nem no teu guarda-roupa, no seu sapato? As asas caiu na hora. A celestiana ficou terrena. Missionário, o que você aprendeu? Eu estava com a minha mente cativa dentro daquilo que a minha mãe havia me ensinado. Nas suas coisas não deixa ninguém mexer. Na tua casa escolhe quem vai entrar. Vigia. Marido pastor, eu missionária, 600 fios, e eu estava pagando de rica, querendo ser a Coca-Cola do deserto. Jesus me ensinou, sabe o que? Que eu preciso do meu irmão. Eu precisava de alguém para colocar a saia em mim. Eu precisava de alguém para colocar o meu vestido. Eu precisava de alguém para me dar comida na mão. E aí sabe quem foi? As irmãs do círculo de oração. Uma lavava roupa, outra cozinhava, outra dava banho nas crianças. E alguém olhava para mim: missionária, você quer o que agora? Eu falei: Deus, o que é isso? O Senhor falou assim: olha, você tem que entender que você tem que viver em novidade. Então isso daqui quer dizer relacionamento. A tua mente que estava cativa aquilo do passado, estou eu apagando tudo. Agora entra na minha casa, vai lá, mexe na geladeira, vai lá fazer comida. Você vai fazer o que? Eu não vou fazer nada, vou sentar no sofá e me traz água no nome de Jesus. Fique à vontade, meu querido. Sabe que o meu Senhor, Ele está falando para mim e para você: para de criar barreiras como impedimento para que Deus possa trabalhar na minha e na tua vida. É Ele que cria a situação. E mesmo que você possa estar celestial, achando que você vai voar, Ele está falando: a libertação não vai ser só na mente, vai ser no coração, vai ser no corpo inteiro. Eu preciso de você por inteiro. Ô Jairo, a menina só está dormindo. Talita cume, levanta, andarabaia sai, anduribidiribi calabioa sei. E eu falei: Senhor. O Senhor, Ele falava assim: eu preciso levantar gente naquele lugar. Eu falei assim: credo, Jesus. É porque tem enfermidade que está prendendo de me adorar direito, prendendo de me servir direito. Fica prisioneira. Ah, porque eu sofri no passado, eu vou sofrer sempre. Para. Você sofre até onde você permite que o inimigo faça você sofrer. Quando você levanta a tua cabeça e fala: opa, como é que é o negócio? Espera um pouquinho que eu já sei a receita. Oração, jejum, atitude, fé. Ei, coisa linda, apóstolo Paulo tinha, era fé. E era doidinho, gente. O irmão não era normal. Ele saía desbravando, com conhecimento pleno e com grande convicção de quem era o Deus a qual ele servia. Quando ele escrevia as cartas, ele estava falando com propriedade. Olha, entenda uma coisa, é isso que o meu Senhor está dizendo para você. Você não é mais prisioneiro. Para com esse pensamento: ah, porque a minha família está destruída agora mesmo. Meu Senhor tem poder para restaurar. Ah, porque o meu casamento está raso agora, mas o meu Senhor tem poder para restaurar. Mulher cananeia, filha endemoniada. Jesus ia passando. Vou lá. Os cananeus não se davam com o povo de Deus, não. Não tinha comunhão. Trazendo para o dia de hoje, não era crente, mas ela precisava do Jesus dos crentes. O que acontece? Rompe a multidão, chega dando barraco, bafo. Deveria estar com o espírito dos pentecostais. Quando a gente está bem doido da oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Os discípulos falam: olha, fala, não é das nossas, manda embora. Ela não para não, ela continua. Eu fico extremamente chateada quando eu olho para um crente que fala assim: eu estou pensando em desistir, dá uma vontade de arrancar o sapato, dar umas 3 sapatadas na testa. Aí
vem aquele que ouviu falar de Jesus lá não sei aonde, chega com tanta fé, mais fé do que eu e tu muitas das vezes, que está 3, 4, 5 anos dentro da igreja e não muda a atitude. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o círculo de oração, o problema são as minhas atitudes. É eu que preciso mudar a minha atitude, sou eu que tenho que permitir ser liberto aqui. E quando ela chega, ela brada. Jesus não estava muito bom aquele dia, não. Já vai logo rasgando. Tu acha certo tirar da mesa do seu Senhor e dar para os cachorrinhos? Ó a comparação que Jesus. Se é eu e você, não vai embora do culto. Não espera nem aquele mutueiro de louvor, que um pouquinho estava quase entrando debaixo aqui da mesa. Eu falei, esses povos tá tudo... Parece que o Senhor ligou um fogo em todo mundo, Jesus. Tá fumegando um negócio aqui. Não ia nem ouvir os louvor. Eu vou embora. Não vou esperar nem um culto. Jesus fala para ela: você acha certo tirar da mesa e dar para o cachorro? Olha a comparação que Jesus estava, não estava coisado esse dia, Jesus. Mas quem sai com convicção no coração e tem entendimento no teu intelecto, eu sei que eu não sou digna nem de estar aqui, porque é isso que ela está falando. Não precisa o Senhor nem fazer milagre para mim, não. Só o que cai da mesa do teu povo é o suficiente para aquilo que eu preciso e está lá na minha casa. Acabou com Jesus. Jesus declara: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. E aí a multidão fica como? Eu estou há tanto tempo andando com Jesus, ele nunca falou assim comigo. Ué, você teve a mesma fé que ela teve? Ué, você teve a mesma atitude? Andar com Jesus não quer dizer que eu tenho garantia, carteirinha vitalícia. Olha, o meu banco lá no céu, o número 34. Quando eu morrer, eu já vou lá na minha poltrona, porque eu servi a Deus com excelência aqui na terra. Porque tem um povo assim meio esquisito. Lembra eu? Estava me sentindo quase anja, celestiana. Deus permitiu uma situação, acabou com a minha raça, revelou verdadeiramente quem eu sou lá no profundo. Fiquei com a cara larga, morrendo de vergonha e compreendendo que as coisas aqui da terra vai passar. E o que Deus queria fazer era trabalhar no meu interior. Eu achei interessante que vindo para cá, eu falei, não vou pregar isso não, porque isso vai acabar com a nossa raça. Aí Jesus falou assim: filha, a minha noiva, quando ela tiver com a mente liberta, o coração automaticamente vai estar sadio. Mente liberta, coração sadio. Mente liberta, coração sadio. Coração sadio, mente liberta. Vou mudar, uma mente renovada. Eu sou livre. Se eu sou livre, a alegria que está no meu coração vai trazer a formosura para o meu rosto. E eu perguntei: Senhor, que tipo de libertação o Senhor quer trazer para essa festa nessa noite? E o Senhor, ele dizia assim: filha, presta bem atenção. Quando uma pessoa está sofrendo de uma enfermidade, o que ela faz? Eu falei: Senhor, todo mundo vai para o médico. E o médico, ele vai prescrever lá: estou com dor de garganta, vou tomar lá a tal da amoxicilina, vou tomar uma injeção. E a gente segue exatamente conforme o médico nos orienta, não é assim? Alguns médicos, eles dão um tratamento mais longo. Outros são 7 dias, 3 dias, uma semana, de acordo com a enfermidade. Porque o objetivo é um só: ser curado. E eu falei: aonde o senhor vai chegar com isso? E ele falou: não é diferente. A minha noiva tem que entender que, primeiro, ela tem dono. Segundo, eu já dei a receita do céu para cada um deles.
Existem alguns que estão no tratamento intensivo. Outros fizeram o processo na semana. Outros estão em processo. E eu falei: Deus, mas para qual finalidade? A minha noiva tem que entender que quando começa a ser manifesto a cura, aquele que não andava volta a andar. Aquele que está encurvado vai se endireitar, vai começar a ver do jeito que precisa ver. Aquele que estava afastado do arraial vai compreender que através da atitude dele, ele vai viver em relacionamento com outros, porque não tem mais nada que o impeça de estar no centro da minha vontade, fazendo o meu querer. E que mais, Senhor? Aquele que talvez estava lá moribundo em cima de uma cama e alguém declarou: olha, morreu. Não morreu, somente está dormindo, porque Jesus, quando ele chega no ambiente de morte, ainda que a morte ela possa ter tentado se estabelecer, ele tão somente fala: eu trouxe vida para essa casa. E aonde houver uma mãe com o coração cheio de fé, determinada a vencer qualquer barreira, ela não vai olhar para a multidão, ela não vai olhar para os discípulos que vão estar com Jesus. Jesus pode ser duro com ela, mas a necessidade de libertação na casa daquela mulher era maior do que a vergonha, maior do que a humilhação que ela estava vivenciando. Eu vim com propósito, e o propósito é a libertação da minha filha. E eu fecho a Bíblia e trago em clareza para você: o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que quer que eu e você venhamos a viver em novidade de vida. Ele já estabeleceu o teu poder e domínio sobre esta igreja. Andarabaia sai, andurica eu sei. E quando ele estabelece, aonde tiver um lar que precisa de restauração, pode preparar de um culto de ação de graça, porque a restauração vai acontecer lá naquele lugar. O meu Senhor que foi convidado a visitar uma casa, ele está dizendo para você: estou demorando, mas eu estou te dizendo, continua caminhando comigo, caminha comigo. Mas o milagre aconteceu na vida do Zé. Glorifica o milagre na vida do Zé, porque ele estabeleceu, ele está indo de encontro lá na tua casa. É esse mesmo Jesus, que é onde o inimigo ele já decretou: morreu, a menina morreu. É mais ou menos assim. Estava na igreja e agora não está mais. Narabaia sai, Naikyo, adorava, fazia, o menino agora não está mais. Narabadaia sei. E alguém olhou para você e vai falar: quanto tempo você está pedindo e ainda não aconteceu? O meu Senhor, ele já falou: eu já ouvi a tua oração, eu estou a caminho da tua casa, continua caminhando comigo. Não vai ter morte não, vai ter alegria. Menina levanta, menina levanta, menina levanta. Vai ter vida dentro daquela casa. A menina vai voltar a adorar, a menina vai voltar a comer, a menina vai voltar a caminhar, a menina vai viver um milagre junto com a família. Eu não sei se Deus ainda liberta. Para de graça. Foi uma cananeia, não era nem crente, e olha que não precisou fazer nem campanha de 7 dias, tá bom? A menina na hora foi liberta. Eu amo esses milagres instantâneos que Jesus manifestava quando ele peregrinava sobre a face da terra. Eu não sei você, eu tenho problema seríssimo, que quando eu começo a ler a Bíblia eu fico nervosa. Eu começo a falar sozinha, minha filha, e chamo alguém para conversar, começo a contar. Eu fico doido e deixo doido quem está comigo. Eu falo assim: gente, olha o que ele fez. Imagina, se é eu lá, não
sei, eu já tinha feito um buraco no chão de tanto pular no poder. Terra, manto, como é que é esse negócio? Ele só falou assim, ó, seja feito conforme tua vontade. E a menina lá cheia de cão, os cães saem, e ó, não precisou nem levantar a mão, só a palavra dele. Da onde ele estava, o milagre aconteceu lá na casa dela. Eu acho interessante, para quem já sofreu de algum fluxo de sangue, sabe que é terrível. O sangue representa a vida. A vida dessa mulher estava indo. Jesus, sem ao menos marcar o encontro com ela, mas pela fé dela, a vida volta para o teu corpo. Eu posso ouvir um glória? Só porque ela tocou. Até quando você vai ficar participando do culto sem tocar nele? Até quando você vai ficar participando do culto, ouvindo palavra e não colocando em prática na tua vida? Até quando você vai deixar a multidão te apertar e ficar com esses olhos de coruja, falando, eu creio, mas não consegue vivenciar o milagre que ele tem preparado? É para você, meu irmão. Até quando? A mulher do fluxo de sangue passou pelo processo 12 anos. Você já está mais do que na hora de começar a crer que Deus já operou o milagre na tua vida. Não depende de ninguém. A pior prisão são o que nós mesmos criamos, aonde nós limitamos o poder de Deus. Será que Deus vai fazer mesmo? Ai, gente, como? Será esse? Se Deus pegou meu marido, usuário de crack, viciado na droga, uma vida de prostituição, eu macumbeira até o vão dos dentes, preparada para poder assumir o terreno da família, junto com as outras filhas, minha irmã mais velha e eu tenho uma prima, era nós que ia cuidar lá do Ziriguidum. Jesus veio no contramão de tudo, estava tudo certo e resolvido para o inferno. Jesus chega, mas ela é a mais doida, a mais perturbada. Bora, vem pra cá porque eu quero tu, porque tu vai fazer minha obra. E a outra, vem tu também, porque minha irmã também é crente, pra glória de Deus. E a outra prima também é crente, pra glória de Deus. Você não está entendendo? Para de limitar. Se ele falou que vai libertar, ele liberta. Se ele falou que vai salvar, ele vai salvar. Se ele falou que vai curar, pronto e acabou. Vem aqui, para terminar com o resto que sobrou da nossa cara hoje. Desde quando ele tem que dar satisfação dele que ele está fazendo para mim e para você? Mas eu fui no culto, Deus não falou nada hoje. Não falou porque ele está trabalhando, ele não tem obrigação de passar para você histórico do dia. Hoje eu te livrei, hoje. Você lembra que você falou um negócio, eu não gostei? Não, ele não faz isso não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha mente renovada. Eu não posso deixar o diabo aprisionar minha mente. Mente cativa. Tem um dito que fala assim: mente vazia, oficina de quem? E por que você não preenche sua mente com coisa boa? Aí tem nós, que nós é trabalho de mulher, né, gente? Vamos falar nós é tudo emocionada, né? A gente vê assim, às vezes, uma história, né? A gente fica, ai Jesus, olha, a historinha perfeita, né? O conto de fada. E a gente fica até com lágrimas nos olhos. Ai, que fofo, meu marido podia me tratar assim, Jesus. Mas ele parece que a ferradura nasceu com as ferraduras duas na mão. Ai, que fofo, ai Jesus, o meu filho podia ser tranquilo, igual aquele ali, tudo emocionada. Constrói a história que você quer. Construa. Para de ser uma alienada, sonhadora com coisa. Faça, sonhe, mas com a realidade. Deus, eu quero um marido assim. E vai para a guerra. Deus, eu quero uma família assada. Vai para a guerra. Senhor, eu quero ser uma vaza maluca nas tuas mãos. Vai para a guerra.
percebeu que todo mundo tomou atitude aqui? Você percebeu? Você acha que deitada na cama com a mão na testa, Deus vai lá e vai chegar assim? Fica assim, não, filhinha. Para de chorar, fofa. Eu sou... Não, para. Isso daí é coisa de televisão. Jesus vai falar assim para mim e para você: para de graça, levanta e vai orar. Porque comigo é assim, ó, eu sou a exclusividade, que Jesus acaba com a minha raça. Se tiver alguém aqui que fala assim: nossa, eu estou lá deitada, de repente Jesus vem, passa a mão no cabelo, fica assim, não, linda. Magoaram ela essa semana. Vem cá que eu vou fazer uma massagem no seu coração. Nada. Jesus me magoaram e fui crucificado. Teve aqueles que foram até crucificados de ponta cabeça. Senhor, estou sendo perseguida. Mas emocionado, estão me perseguindo, Jesus. Passamos uma perseguição lá no serviço, que só foi a graça. Mas pensa num povo que entrou na oração e pensa, tudo com cara de doida. Tá orando? Porque as meninas sabem que eu sou agressiva, violenta. Tá orando? Mesmo que não tá. Bora orar. Porque Deus estabeleceu esse lugar para nós, crente. Dá vontade de sair correndo? Quis sair correndo várias vezes. Entrar no meu carro e falar assim: ai gente, já dirige igreja, credo. Agora serviço também. Lá tá parecendo igreja, viu? Vocês ficam tudo coisando eu. Tem como fazer uma oração? Eu falei: aqui é o serviço, gente. Vamos orar então, dá a mãozinha a hora. E Deus brada. Mas esse dia foi muito difícil para mim, foi muita angústia. Ei, tá angustiada? Pega uma doida, Deus sempre prepara uma doida para orar e para acabar com a sua raça. Não vou mais não. Vai sim. Eu não vou nem no culto nessa semana. Você vai no culto sim, porque se você não for, eu vou parar lá na porta da tua casa, tu vai ver. Vou fazer escândalo. Fiz isso com Silvia Helena. A irmã estava coisada. Thalita, hoje eu não vou com você pregar. Eu falei: você vai. Thalita, eu estou falando que você não vai. Você vai. E na hora que eu chegar aí, você vai saber que eu cheguei. Cheguei na porta da casa dela. Descansei o meu braço gordo e preto na buzina. Coloquei um louvor bem alto. Reganhei a porta do carro e gritava: bora adorar o Senhor, vaza. Saiu pra fora, sapateou, entrou pra dentro, vestiu a roupa, entrou no carro, olhou pra minha cara e falou: você não é normal. Eu falei: se eu fosse normal, não ia ser sua amiga. Você vai adorar no nome do Senhor Jesus e no meu também. Alguém, o meu Senhor já preparou para estar do teu lado. Então para de manhã. Porque eu sou sozinha. Porque eu estou sofrendo. Tá nada. Às vezes a gente está lá dormindo naquele melhor sono, né, pastora? Aquele sono gostoso que você não quer acordar. Aí você só sente assim, ó. Você acorda, você fala: ai Jesus, 3 horas. Eu entro 6 horas da manhã no serviço. 3 horas eu quero estar dormindo, roncando, babando, que daqui a pouco eu tenho que levantar. Aí Deus fala assim: ora lá pela Zezinha. Que Zezinha, Jesus? Lá da igreja que você foi pregar. Que igreja? Eu prego num monte de igreja. E aí Deus faz assim, ó, tira a foto da cara dela e põe na minha cara. Pensa que eu desço na força do ranço. Jesus, eu não sei que a Zezinha tá aprontando, mas o Senhor vai lá, porque daqui a pouco eu tinha que acordar. Mas bora lá. Jesus, pega a Zezinha, fortalece a Zezinha, toma a Zezinha, levanta. Se é o filho, coisa ele. Se é a filha, coisa ela. Se é no ministério, coisa todo mundo. Mas não deixa ela desfalecer. Senhor, dá uma mente renovada para ela. Ela não está sozinha, Jesus. Nem sei quem é essa Zezinha, que se eu encontrar ela, eu puxo a trança dela. Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Então para de manha. Você já foi liberto. Para de manha. Ele já te levantou. Para de manha. Uma pessoa liberta, ela é livre para adorar. Ela é livre para testemunhar. E ela é o que? Um testemunho vivo. Dá para tu entender que você é uma tocha, é uma flecha polida nas mãos do grande eu sou. Imagine Deus lá do alto do céu falar assim: agora eu lanço,
agora eu lanço, e lança. Estabelece um lugar, te coloca lá. Você fala: Jesus, por onde começo? Ele fala: só começa, porque o resto quem vai fazer sou eu sou livre. Você começa a declarar o que Deus fez com você, e aí quando você olha, você não está mais sozinho. Alguém está do teu lado e fala: continua orando que eu estou aqui na intercessão. Deus vai bradar neste lugar. Eu sou livre para adorar, eu sou livre para fazer a vontade dele, eu sou livre no nome santo do Senhor Jesus. Deus tem pressa. Ele quer que eu e você adoremos Ele aqui, mas Ele quer nos usar lá fora. E para de inventar desculpa. Eu não vou porque eu estou com muito problema em casa. Você percebeu que o problema de casa nunca vai acabar? É que nem serviço. Você não tem que lavar louça todo dia? Dá até ranço, né, mulherada? E lava roupa, e faz comida. Não muda. A prova é a mesma coisa, sempre vai existir. E o que você vai ter que fazer? Você sempre vai ter que enfrentar ela. Porque depois da prova vem o quê? A vitória, crente. Fica todo mundo murcho. Você olha assim os crentes e fala: ih, Jesus, hoje passou o trator no couro dele. Chega assim. Aí Deus vai trabalhando, dá uma ribadinha. Aí vai. Daqui a pouco você olha, tá. Dali a pouco, Deus brada. Vem cá, porque crente quando recebe vitória, fica tudo metido. Você já viu crente na vitória? Até o andar dele é diferente. Que foi, irmão? Pastor, hoje eu quero oportunidade. Tem um negócio para contar. Ô, glória. Irmão, eu estava assim, assado, colado. Jesus bradou. O que aconteceu? Eu estava lá precisando do dinheiro, entrou um dinheiro na minha conta, não sei nem de onde que veio, mas tá lá. O carro estava só o reco-reco. De repente Jesus falou assim: vai lá e eu estou assinando para você a vitória. Fui lá na concessionária e estou com a chave do novo. Eu ouvi um glória. Pastor, no final do culto não esquece de fazer apelo. Por que, minha filha? Marido veio hoje, disse que vai aceitar Jesus. Não fala nada que eu falo. Jesus. Aí está aqui o vaso. Vai lá, filho. Eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. A irmã estava até assim, ó. O que aconteceu, querida? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, glória. Está dando para entender o que o meu Senhor Ele tem preparado para nós. O ano está se findando, irmã. Foi guerra. O ano vai se findar. O outro vai iniciar. E a gente vai continuar falando que Ele salva, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E que eu não vou desviar coisíssima nenhuma. Escutou, Satanás? Eu vou ficar aqui firme e forte, adorando e bendizendo, porque eu vou declarar e viver os milagres que o Senhor tem preparado para mim. Eu não sei você, mas depois de uma palavra dessa, que nós apanhamos até no vão dos dentes, mas Ele nos animou para falando para mim e para você: se coloque de pé e continue firme. Viva a liberdade que eu já lhe dei. Tenha liberdade para pregar, tenha liberdade para adorar. Seja livre para profetizar dentro daquela casa. Seja livre para profetizar no teu trabalho. Seja livre para profetizar aonde Ele te ordenar. E começa a viver o sobrenatural que Ele tem preparado para nós. Se coloque de pé, se coloque de pé.